Como você está passando? Como tem sido a sua vida nesses últimos tempos? Estamos enfrentando muitos desafios. E aí, a saída natural das pessoas é buscar fugir da realidade. O carnaval tem sido, ao longo da nossa história, a grande fuga da nossa sociedade. Uma semana de festa, de arromba, de tudo é permitido, e depois a realidade volta. Não adianta. Ninguém muda por causa disso. Carnaval vem do italiano carnevale, que vem do latim carnis levare, afastar-se da carne. Ué, mas se as pessoas estão usando o carnaval exatamente para cair na carne, o sentido está invertido. É porque o carnaval surgiu como uma espécie de bota fora da alegria para o início dos 40 dias da quaresma. Aquele período que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, véspera da Semana Santa. Tradicionalmente, na igreja cristã, desde a antiguidade, muito antes da Idade Média isso, esse período, a quaresma, tem sido para busca de uma preparação espiritual para a data máxima do cristianismo, que é a Páscoa. Sim, porque foi na Páscoa que Jesus, aquela semana toda, né, da segunda-feira até o domingo de Páscoa, foi um período mais intenso do ministério de Jesus. Começou no domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e terminou com Gente, Jesus estava morto, ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Isso sim é que é motivo para festejar. Mas as pessoas, elas perdem de vista o sentido da Páscoa. Por isso que a gente precisa se preparar para isso. E os nossos antepassados na fé sabiam perfeitamente disso. Por isso, esse período de 40 dias é um período de abstinência, de autonegação, para buscar essa preparação espiritual. E nós, como faremos essa preparação espiritual? Ora, utilizaremos exercícios espirituais, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus, oração, adoração e jejuns. Essa é a forma bíblica de praticarmos abstinência e autonegação. Mas há um problema, sempre há, né? O problema é que a nossa natureza humana, ela não quer negar-se a si mesma. E por isso precisamos de ajuda nesse processo de preparação. Vejam que o apóstolo Paulo, que estava espiritualmente bem à nossa frente, ninguém pode negar isso, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, eu vou ler apenas dos versículos 18 a 24. Ele diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser
tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me assim prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? É desesperador mesmo. A exclamação de Paulo é uma exclamação de angústia, diante da compreensão de que humanamente somos incapazes de nos libertar da escravidão do corpo, da escravidão da carne, dos desejos da carne, da vaidade, do orgulho, da cobiça. Faz parte da nossa natureza, está inerente a nós. Como nos libertarmos disso? Ainda bem que Paulo não encerrou a carta dele nesse momento. O último versículo do capítulo 7 diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mesmo que com a carne seja escravo do pecado. É um grito de esperança, esperança diante de uma realidade realmente desesperadora. É desesperador humanamente falando, mas nos enchemos de esperança porque cremos que não estamos sozinhos nessa escalada. Mais do que uma caminhada no plano, aqui a gente está escalando uma montanha. E os 2 primeiros versículos do capítulo 8, de certa forma, complementam esse grito de esperança de Paulo, pois ele diz: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa nossa transformação que estaremos buscando nessa quaresma, começando na quarta-feira de cinzas, com os devocionais, jejuns, tempo dedicado à oração, à meditação na palavra. Esses 40 dias, eles serão uma jornada que faremos com a ajuda de Deus e uns dos outros. Aqui nas celebrações aos domingos, nas reuniões dos grupos pequenos, nos lares, você não estará sozinho nessa caminhada. E é por isso que, para nos ajudar nessa busca por uma transformação que é sobrenatural, nós fomos inspirados por Deus, eu creio, sinceramente, a começar essa série de mensagens chamada Em Busca da Santidade, que, como eu já disse, irá até o domingo de Páscoa. Qual é o nosso propósito com isso? Buscarmos a presença de Deus em nossas vidas para, por meio de Jesus, sermos transformados, separados para Deus, que é o significado do ser santificado. Ser santificado é ser purificado para ser utilizado por Deus. Esse é o sentido da palavra. E essa santificação é mais do que necessária, como disse o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14. Sem santidade, sem essa preparação, ninguém verá o Senhor. Aí eu te pergunto, você achou que só porque não é ao vivo eu não ia perguntar? Não, sempre vai ter pergunta. O que você está disposto a fazer para ver a face de Deus? Porque é o que está descrito aqui: sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o Senhor, eu quero. Você quer? O que você está disposto a fazer para isso? Mas veja,
é importante enfatizar que ao falarmos de santidade aqui, não estamos nos perdendo em discussões teológicas, muito menos filosóficas. Não, de jeito nenhum. Não estamos falando de um conceito abstrato. Estamos falando de um resultado prático, resultado da ação exercida, do exercício da fé em nossas vidas, por meio dessas diferentes atividades. É como disse o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, logo no capítulo 1, versículos 15 e 16. Assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, a santidade não é um conceito teológico abstrato, é uma pessoa, é Jesus. Ele é santo, ninguém mais. Só Jesus conseguiu humanamente se manter santo. Nasceu puro, como Adão e Eva, nossos antepassados espirituais. Foi tentado em tudo, da mesma forma que eles foram, da mesma forma que nós fomos e somos, mas não pecou. Lembra dos 40 dias no deserto? Foi um período de preparação para o seu ministério. Foi ser batizado, saiu das águas e foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo no deserto. E ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso contra a concupiscência dos olhos, o desejo, a ganância, contra a concupiscência da carne, os desejos físicos e contra a vaidade, o orgulho. Somos todos tentados da mesma forma. Adão e Eva foram tentados assim, Jesus também e nós também. Mas Jesus venceu. Ele se manteve separado para Deus, ele se manteve santo. Ele é o exemplo personificado da santidade. E nós, por nos chamarmos cristãos, reconhecemos que a razão de ser da nossa vida é nos tornarmos semelhantes. Jamais seremos exatamente iguais, mas semelhantes a Jesus. Por isso é que precisamos buscar a santidade. É imprescindível. E essa busca por purificação, por santificação, não é legalismo, não é querer se tornar melhor do que o outro, fazer como o fariseu daquela parábola de Jesus, que foi ao templo para se gabar de tudo que ele fazia, das orações que ele fazia, dos dízimos que ele dava. Não é para isso. Quem acha que fazer os exercícios espirituais vai colocá-lo numa posição de relevo entre seus irmãos, já foi consumido pela vaidade. Está apenas querendo aparecer. E naquela parábola Jesus disse que é o pecador que reconhece as suas falhas, que sai do templo justificado por Deus. Nós não queremos aparentar ser mais do que somos. Nós queremos nos tornar parecidos com Jesus. O que estamos dispostos a fazer para alcançarmos isso? Alcançarmos por meio do Espírito Santo de Deus. Agora João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 2 e 3, ele disse: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, lá depois que Jesus voltar. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele. Então só conseguiremos ser realmente iguais, parecidões com Jesus, quando Ele voltar e nós recebermos corpos glorificados. Até lá, até vermos como Ele é, como João está dizendo aqui,
todo aquele que nele, em Jesus, tem essa esperança de ser semelhante a Jesus, de chegar até lá, de se encontrar com Ele, todo aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, até chegarmos nessa condição de semelhantes, realmente semelhantes a Jesus, nós vamos subindo a nossa montanha um dia de cada vez. Mas como? Como purificar a si mesmo? Já que João está dizendo aqui que se você tem essa esperança, você tem que buscar a santidade, a purificação. Como conseguiremos isso? Meu Deus, será que vai ser difícil humanamente? Impossível. Impossível. Mas louvado seja o nosso Senhor, porque não será humanamente. Faremos a nossa parte, claro, mas será o Espírito Santo que nos conduzirá. Será o Espírito Santo que nos capacitará no exercício de cada uma dessas atividades. É como Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ora, como é que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor? Não foi pela fé? Não foi pelas suas obras, não foi pelo seu mérito, foi pela fé no amor de Deus por você. E da mesma forma que você recebeu Jesus e nasceu de novo, da água, do Espírito, foi regenerado, agora cabe crescer espiritualmente também pela fé. O esforço humano é necessário, mas sem fé será impossível alcançar a transformação, porque quem nos transforma não somos nós. A transformação vem do Espírito. A nossa parte é nos conectarmos ao Espírito, buscarmos uma intimidade maior com o Espírito Santo para que então Ele nos transforme. Como ramos que estão fixados a uma árvore, ou um arbusto que seja, o ramo não tem vida em si mesmo, a vida, a seiva, vem da árvore para o ramo e flui pelo ramo. E aí, pelo fluir da seiva, o ramo dá seus frutos. O fruto não vem do ramo, o fruto vem da árvore. Mas ao estarmos conectados na árvore, nós nos tornamos parecidos com ela. Quando Jesus apresentou essa figura de linguagem lá em João capítulo 15, ele utilizou no seu exemplo a videira. E ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam conectados a mim e vocês darão fruto. Então os exercícios espirituais que estaremos incentivando a todos nós, eu vou estar incentivando a mim mesmo também, tá? A fazer esses exercícios, eles servem não para nos transformar, eles servem para nos conectar a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Nós o recebemos pela fé e também pela fé continuaremos a viver nele. E aí eu lhe pergunto, já pronto para encerrar, quais áreas da sua vida precisam de transformação? Você saberia dizer? Eu vou lhe apresentar quais áreas nós iremos trabalhar nos próximos 6 domingos. Falaremos dos pensamentos, porque tudo começa na nossa mente, das atitudes, aquilo que fazemos, fruto daquilo que pensamos, nossas palavras, que também têm sua origem nos pensamentos, mas que nem sempre
são iguais às nossas atitudes, né? Porque naturalmente somos hipócritas, os nossos relacionamentos, que vão além das próprias atitudes e palavras, mas não existem sem atitudes e palavras. Ação, omissão e, finalmente, autoconfiança. É necessário ter autoconfiança, mas autoconfiança demais pode ser um grande problema. Precisaremos submeter a nossa autoconfiança ao controle do Espírito Santo. Precisamos tê-la, buscá-la, cultivá-la, mas mantê-la sempre debaixo da poderosa mão de Deus. Esses são os temas, estas são as áreas que nós estaremos trabalhando a cada domingo, buscando atitudes práticas para nos colocarmos nas mãos de Deus e sermos transformados por Ele. Parece difícil? Parece. Mas, como eu já disse, não depende unicamente de nós. Dependemos, na verdade, do Espírito Santo de Deus. E não estaremos sozinhos. Estaremos aqui juntos e o Espírito Santo estará conosco, escalando essa montanha junto conosco. Porque essa é a promessa de Deus, que nos é transmitida pelo seu irmão Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, por meio desses exercícios espirituais, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, ou seja, nós, né? Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É isso que estaremos buscando. E se você tiver qualquer dúvida, não entender como é que é o jejum bíblico e quiser uma orientação, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e eu terei a maior satisfação em explicar para vocês. Você já sabe que é o que eu mais gosto de fazer, explicar as coisas, né? Então, se você quiser, você poderá me dar esse prazer. Mas agora eu quero orar por você. Você sabe que nós estamos gravando isso num outro dia, não é no domingo. Então, daqui até lá, tanta coisa pode acontecer, não é mesmo? Eu não sei como você estará no domingo, mas eu sei que o nosso Senhor sabe, porque Ele conhece o futuro. Ele tem presciência, Ele já sabe antecipadamente tudo aquilo que acontecerá. Então, ao orarmos agora, por uma realidade que ainda não existe, que só existirá daqui a alguns dias, nós estamos ainda mais confiando na ação de Deus em nossas vidas. Vamos orar.